Gente, da última vez, hein? Falei um monte, né, sobre traição. Mas não é difícil pra mim falar sobre isso, porque eu já conversei muito com pessoas excelentes que me instruíram, que me ajudaram a superar, que me ajudaram a conviver com esse tipo de coisa. E uma dessas pessoas é meu marido. O meu marido e eu, a gente tem, graças a Deus, uma liberdade muito grande, muito considerável. E nesse sentido, ele me ajudou bastante a me devolver, a me curar, a me entender um pouco mais. E ele consegue também entender as minhas fragilidades. Eu fui bem clara com o que me machucava, porque depois de ter sido traída várias vezes, não é fácil se relacionar, né? A nossa confiança fica aos frangalhos e a gente fica muito desconfiada de tudo. Então, quando a gente resolve se relacionar, a gente não pode misturar muito, mas é impossível. Falar é tão fácil, não, você não vai misturar, você vai simplesmente, a outra pessoa não tem nada a ver com isso, mas eu tenho. Então o fato de ter sido traída lá atrás é um efeito cascata, que se a gente não resolve relacionamento a relacionamento, porque não é com o outro que a gente tem que resolver, é com a gente. E eu acho que essa espécie de ciclo do que a gente atrai também diz muito da gente. O que a gente tem que superar, por que a gente está atraindo sempre as mesmas situações, o porquê que isso tem batido tanto na minha vida, assim. Por que eu tô atraindo só pessoas que vão mexer com a minha confiança? E é justamente um treinamento. É aí que a gente tem que abrir os olhos, o terceiro olho, levantar as orelhas e falar assim, cara, o universo tá querendo me dizer alguma coisa. Se eu tô atraindo mais do mesmo, quem precisa mudar sou eu. Aonde que eu preciso mudar? Sabe, dá uma parada, dá uma conscientizada, faz uma terapia, procura profissionais específicos que saibam mais sobre o assunto em qualquer relacionamento, em qualquer assunto. Não tô falando só sobre traição ou só sobre alguma coisa específica, relacionamentos, não é isso. Mas todo assunto que é recorrente na nossa vida requer um pouco mais de atenção e de conhecimento. Voltando a falar sobre traição, eu fui traída muitas vezes e eu sempre sofria muito. Parecia que era a primeira vez na vida que eu tinha me relacionado, como se eu não tivesse experiência nenhuma. Eu lembro muitas vezes de eu pensando assim, putz, de novo isso? Cara, eu mereço ser traída, é isso, eu sou feia, eu sou desconcertada, eu sou... O que eu sou? Por que eu sempre tô nesse tipo de situação? O que isso quer me dizer? Por que eu não consigo entender aonde eu estou errando? Porque a traição, ela te traz o peso da culpa de entender assim, é você. E eu não tiro esse peso da culpa. E isso, na verdade, me fez compreender quem eu era de verdade nos relacionamentos, como eu me posicionava. Eu não tô falando que a gente tem que ter um manual para se posicionar no relacionamento, ou que a gente tem que mudar o nosso jeito de ser. Não é isso. Mas a gente tem que entender quem a gente é. Qual é a nossa função no relacionamento. O que a gente contribui e o que a gente tira. Por que a gente deixa de ser a gente? Porque quando a gente começa um relacionamento, muitas vezes a gente começa sendo a gente, porque a pessoa gostou da gente sendo a gente. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai se tornando o outro, se tornando o outro, se tornando o outro, se tornando o outro. E soma um pouquinho do caráter abençoado que esse ser humano tem, o outro, de ter um caráter duvidoso, de ser uma pessoa extremamente carente, ela vai te trair. Você fala assim, caramba, mas eu sou tudo do que ele queria que eu fosse e ele me traiu. É justamente por isso. Ninguém pediu pra você ser como ele é. E eu não tô falando que você é a culpada nas relações de traição. Isso tem muito a ver com o que ele pensa, com
as carências do outro. Ele que eu digo porque eu tô falando como se fosse eu, né? E eu consegui compreender. Muitas vezes eu colocava a culpa em mim, sendo que não tinha culpado. Ele fez a opção dele. Então, se ele é carente, se ele não é homem de uma mulher só, se, enfim, qualquer justificativa que seja sobre a traição, tá ligado mais ao que a outra pessoa sente. Porque se a pessoa tivesse por inteiro no relacionamento, se ela tivesse de cabeça, se ela realmente tivesse boas intenções, ela não teria te traído. Então, é um posicionamento seu. Eu já, inclusive, também já tentei ficar num relacionamento onde eu tinha sido traída e eu falei, não, eu te perdoo, vamos lá. Gente, isso não existe. Me desculpem as traídas. Eu não acredito. Eu não acredito. Pra mim, pelo menos das pessoas que eu me relacionei, que eu dei a segunda chance, ainda bem que eu dei pra entender mais ou menos como funcionava, me traíram de novo. Então, não é sobre mim, é sobre o outro. Existem casais que erram, sim, e se erguem novamente e continuam. Mas nenhum dos relacionamentos que eu tive que eu fui traída foram assim. E assim, eu acho nota 1000 a pessoa que erra e que depois acerta e vem acertando. Não existe santo sem passado, nem pecador sem futuro. Vamos pra frente, vamos ver o que esse povo tem pra dizer pra gente, lógico. Não tô falando pra que vocês têm que terminar, ou não tô dando conselho, tô falando da minha vida, dos meus relacionamentos. Então assim, eu tive experiência das pessoas me traírem, eu dar chance e traírem de novo. Isso é uma regra? Não. Comigo aconteceu assim, e aí a partir disso eu entendi que realmente não funciona a segunda chance, porque quem é fela vai ser fela. Empolguei, né? Tá. Voltando ao tema traição, quando eu me sentia realmente traída e que aquilo me acusava no corpo, eu respirava bem, me olhava e falava assim, não tem pra onde ir. Se eu ficar, eu vou ser traída. Se eu soltar, vai doer. Mas pelo menos se eu soltar, vai acabar. E se eu ficar, é um negócio que remói, e eu não sei até quando isso vai parar. Então, na maioria das vezes onde eu decidia, era porque eu tinha na minha cabeça que ficar era pior. Que dá mais chance. Eu não estava dando chance para ninguém. Eu estava dando a oportunidade para me trair novamente. A pessoa não conseguia soltar, nem eu, mas não era amor em nenhum momento, era apego. E esse negócio de apego merece um videozão bem legal, porque, gente, apego é muito ruim. Mas voltando a falar de traição, porque tá vendo, eu tenho que começar a ser um pouco mais didática. Enfim, a traição, quando ela bateu na minha porta, não foi só uma vez, foram várias, porque se eu for relatar todas as traições, dá até pra fazer isso, mas lógico que eu não vou expor ninguém. A intenção aqui é falar sobre o que eu vivi. E quando foi vivido, foi muito dolorido. Se você tá passando por algum tipo de traição, algum tipo de dor no relacionamento, seja capaz de se empoderar e de falar assim, que merda é essa que tá acontecendo comigo? Por que eu não consigo sair disso? Deixa eu ter uma conversa digna com meu parceiro. Seja clara, sabe? Exponha o que realmente a sua alma sente. Não fique guardando sentimento pra você. Isso não vai pra frente. Você tem que ser 100% sincera com você, depois com o outro. Então, muitas vezes eu me calava. E talvez aí tenha sido erro. Daqui a pouco eu falo mais sobre mais traição. Beijo.